Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom que nós estamos aqui para mais uma aula de Teologia Sistemática. Hoje nós vamos tratar sobre o nome e os nomes de Deus. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e colocar aí sua curtida reformada ou seu dislike nestoriano, não tem problema. Pessoal, eu vou gravar um vídeo me apresentando melhor. Apesar da timidez, meu amigo lá, o pastor Edésio, meu companheiro de Porto Seguro, falou para mim gravar alguma coisa me apresentando melhor, porque as pessoas não pensem que eu sou mais um doido que está gravando as coisas no YouTube. Eu vou mostrar um vídeo lá com as minhas informações, a minha formação, para você ver que eu sou um pouco menos doido. Abraço aí, pastor Edésio, toda a turma de Porto Seguro, Cristina, Nádia, Vitor, Vitória, Rodolfo, Taine, toda a equipe aí de Porto Seguro, grande abraço. Outra coisa que ele falou comigo foi mudar um pouco o cenário. Eu admito, meus queridos, a minha dificuldade de dar aula para a câmera. Eu falo as coisas erradas, o áudio não fica bom, mas eu vou me esforçar para mudar um pouco esse cenário quando o assunto mudar. Mas quando eu penso em mudar de cenário, só vem na minha cabeça o cenário que nós tínhamos lá na FAT, na Faculdade de Teologia Evangélica lá de Belo Horizonte, quando nós mudamos para o Bonfim. Na sala que estudávamos, as janelas eram voltadas para o cemitério do Bonfim. Eu acho que a vista para o cemitério é um dos lugares melhores para que se possa estudar teologia ou fazer teologia, porque nos mostra o quão humildes nós devíamos ser diante do mistério, diante do fabuloso mistério que é Deus. Mas eu vou encontrar outros cenários e cenas dos próximos capítulos. Apesar da Bíblia ter vários nomes para Deus e atributos, nós não podemos deixar de inicialmente falar de uma expressão bíblica que fala do nome de Deus no singular. Por exemplo, textos como esse, Êxodo 27, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Salmo 8, 1. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 76, 1. Grande o seu nome em Israel. E por último, Provérbios 18, 10 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Nesses casos, o nome, essa expressão, o nome de Deus, vale para toda a manifestação de quem Deus é e é basicamente o sinônimo para a palavra Deus. Em primeiro lugar, nessa aula, nós precisamos entender que na cultura oriental, o nome de alguém não é simplesmente uma expressão de desejo escolhida pelos seus pais. O nome de uma pessoa, o nome de algo, expressa a natureza da coisa que é dada esse nome. Ou seja, saber o nome de alguém, de alguma forma, significa ter poder sobre essa coisa, sobre essa pessoa. Porque os nomes dos deuses pagãos, eles eram usados em várias espécies de cerimônias, como que quando você fala o nome desse Deus, o Deus correspondente era obrigado a realizar o seu desejo. Sendo assim, os nomes de Deus são uma autorrevelação de quem Ele é. E por que a Bíblia, as Escrituras, dão vários nomes para Deus? É claro explicar isso do ponto de vista quando percebemos que Deus, Ele é tão incompreensível e Ele é tão grande que as Escrituras escolhem várias formas de nominá-lo. Então nós entendemos os vários nomes de Deus ao perceber que Ele é tão magnífico, tão grande. Um nome só é muito pequeno para dizer tudo aquilo que Ele é. O Berkoff diz aqui que os vários nomes designam as
multiformes facetas do ser de Deus. Os nomes de Deus são um grande desafio para a mente humana. Primeiro porque ele é um incompreensível. Só que ao ter nomes, precisamos entender que Deus está se rebaixando a ter uma característica de quem Ele é, que possa ser entendida por mentes mais primitivas, e esse nome de Deus, ele precisa ser cunhado na linguagem do ser humano. Então, todo nome de Deus, só por ser um nome para Deus, já é uma manifestação de humilhação e do desejo de Deus de se relacionar com as criaturas. Sendo assim, os vários nomes de Deus vão mostrar um pouco de quem Ele é em essência. Mas lembre, quando o ser humano dá nomes a Deus, isso é uma tentativa de nos aproximarmos dele. Mas ao mesmo tempo, quando Ele permite ser nomeado, também é uma ação contrária. Ele também vem ao encontro do ser humano e se relaciona com suas criaturas e seus filhos. Isso vale também para quando Deus fala com os personagens bíblicos. Ou seja, quando Deus fala, quando Deus se comunica, lembra que é preciso que Deus não fale, por exemplo, como Ele fala com os anjos. Deus precisa se nivelar ao nível dos homens e, entre aspas, usar a linguagem humana primitiva para poder, dessa forma, se relacionar de forma cognitivamente entendida ou entendível e psiquicamente ativa para que os humanos o entendam. Falar na língua humana é um ato de amor da parte de Deus. Mas precisamos lembrar, todas as vezes que nós damos expressões para Deus ou ações para Deus que tem a ver com partes do nosso corpo ou sentimentos dos seres humanos, nós estamos praticando antropomorfismo ou antropopatia. Porque a verdade é que, apesar de Deus ver, Deus não tem olhos. E apesar de Deus amar, amor é um sentimento que os seres humanos conhecem. O que Deus é muito mais do que amor ou o ato dele escutar, dele ver, ele tocar. Então, antropomorfismo, quando damos a Deus partes do corpo humano, como se ele tivesse assim essas partes. Antropopatia, quando nós atribuímos a Deus sentimentos que são humanos. Por exemplo, aquele texto famoso, que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Nós sabemos que, biblicamente, Deus ele não se arrepende, porque arrependimento seria a objetiva afirmação de que ele cometeu um erro, por isso se arrependeu. Então, como as escrituras precisam ser escritas em linguagem humana, existe agora uma antropopatia. Mas, de fato, Deus não é ser humano para se arrepender. Mas o escritor quis dizer que Deus estava com um sentimento tão contrariado pelo ser humano ter se tornado tão tenebroso, que lá o escritor de Gênesis coloca que ele se arrependeu. Vamos agora para os nomes de Deus no Antigo Testamento. Então existem 3 nomes que fazem parte de uma mesma classe, que são os nomes mais comuns de Deus no Antigo Testamento. Esses nomes são El, Elohim e Elion. El, ou El, significa ser primeiro, ou ser Senhor. É aquele que é forte e é poderoso. O segundo nome, Elohim, é um nome no plural. Tudo que em hebraico no final tem Rin ou In é plural. Então, o singular de Elohim é Eloá. Essa palavra, Elohim,
ela provavelmente veio de uma raiz Alá, com 2 Hs. Isso significa estar ferido de temor ou objeto de temor. Esse nome mostra Deus como um ser forte e muito poderoso, que precisa ser temido. Fora a poesia hebraica, que tem Eloá, a maioria do Antigo Testamento vai aparecer Elohim. E por que Deus aparece com um nome no plural? Pode-se dizer que a explicação linguística é que é um nome que demonstra intensidade. Mas os cristãos gostam de pensar que no princípio criou Elohim os céus e a terra, que está no plural porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa forma intensiva, Elohim, tem como significado plenitude de poder. E por último, Elion significa subir, ser elevado, e designa Deus como o alto e exaltado ser. Agora um detalhe, essas 3 palavras, esses 3 nomes, El, Elohim e Elion, não são nomes próprios de Deus. Por quê? Porque no Antigo Testamento, eles também são usados para ídolos, para homens e para governantes em vários textos. Então, podemos dizer que El, Elohim e Elion são nomes que são dados do ponto de vista genérico para Deus ou pessoas ou forças muito poderosas. O segundo nome é Adonai. Adonai significa, ao pé da letra, julgar ou governar. Este nome, muito caro aos cristãos, vai designar que Deus, ele exerce governo todo-poderoso e que todo o resto da criação está sujeita a esse Deus todo-poderoso como servos. Então, normalmente se diz que Adonai é Senhor. Nos primeiros tempos do Antigo Testamento, este nome Adonai era o nome mais usado para se designar a Deus. Com o tempo, o nome que foi entregue a Moisés, quando Moisés pergunta o nome de Deus antes dele ir para o Egito, foi tomando o lugar de Adonai e foi deixando assim o seu uso como secundário. Mas nós vamos ver depois que o nome, o tetragrama sagrado, Yahvé, Jeová ou Javé, ele vai perdendo seu uso também, porque os judeus tinham medo de que se usassem o nome de Deus em vão, eles poderiam ser punidos por conta de não usar o nome de Deus em vão. Texto lá de Êxodo 20. Então, com o tempo, o tetragrama sagrado, ou Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ele vai sendo mais escrito do que falado. Por isso que com o tempo não vai se saber mais como se pronuncia essa palavra, o nome próprio de Deus. O terceiro nome de Deus é Shaddai ou El Shaddai. Shaddai vem de ser poderoso. Então Shaddai ou El Shaddai indica que Deus é todo-poderoso e possui poder no céu e na terra. El Shaddai é o nome que Deus manifestou a Abraão quando eles se encontram. E você sabe, né? Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Agora, em quarto lugar, a gente tem um nome mais famoso sobre Deus, Yahvé e Yahvé de Sebaot. Precisamos lembrar que Yahvé é o nome que aos poucos foi se tornando o nome mais usado de Deus na história bíblica. E ele revela o Deus da graça. Por que o Deus da graça? Porque é o Deus que, ao responder a Moisés, estava libertando os cativos lá na terra do Egito. É o Deus libertador.
é o Deus bondoso, é o Deus que tira o seu povo do Egito e da opressão de Faraó. O Berkoff aqui fala e explica de forma bem clara. Sempre foi tido como o nome mais sagrado e o mais distintivo de Deus, o nome incomunicável. Os judeus, como eu já disse, tinham uma superstição e que eles não queriam dizer esse nome para não serem punidos por ele, por causa do texto de Levítico 24 que dizia: aquele que mencionar o nome de Yahvé será morto. E aos poucos nas escrituras nós vamos vendo que o nome Yahvé, o tetragrama sagrado, vai sendo substituído por Adonai ou Elohim. Por que nós não sabemos como se pronuncia o tetragrama sagrado? Porque como eles tinham essa superstição de não tomar o nome de Deus em vão, porque poderiam ser mortos, esse nome foi sendo mais escrito e menos falado. E com o passar do tempo, eu não sei se você sabe, mas o texto hebraico, ele só tem consoantes, ele não tem vogais. Então, depois de centenas de anos, a pronúncia do nome se perdeu. E aí, os monges maçoretas, quando foram para facilitar a leitura do texto hebraico, acrescentar as vogais, eles não tinham a pronúncia. Então, esse nome de Deus, Yahvé, Jeová, Javé, nós não sabemos como ele se pronuncia. Agora precisamos entender, né? Mais do que falar o nome, não devemos falar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus para coisas que não têm a ver com ele. E até a mania de dizer, meu Deus, pode ser simplória, inocente, mas devíamos evitar usar o nome de Deus, principalmente nessas formas mais simplórias, mas principalmente usar o nome de Deus naquilo que não é dele e que não tem a ver com ele. Então cuidado com o uso do nome de Deus. A tradução do Deus da graça, que liberta os escravos do Egito, é eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Então o que basicamente isso significa? Que Deus é imutável. Pode ser, não se tem certeza, que Deus escolheu esse nome. Você vê, não é um nome próprio, é quase que uma ação, ele é o que é muito abstrato. Para mostrar ao povo de Israel no Egito, e principalmente a Moisés, que era aquele que estava sendo chamado para a liderança, que aquilo que Deus foi com Abraão, Isaac e Jacó, ele também continuaria sendo com o povo para tirá-los do Egito. Esse nome não é usado para mais ninguém nas Escrituras. Yahvé ou Yahvé Tsebaot. O Tsebaot, que é um adendo a Yahvé, ele pode basicamente, normalmente as pessoas traduzem ele o Senhor dos Exércitos. Mas que exércitos são esses? Existem três possibilidades. O Berkoff traz aqui. O Senhor dos Exércitos de Israel, que denotaria um Deus assim da guerra, mas é o que provavelmente menos tem chance. Seria o Senhor dos Exércitos, sendo exércitos como o exército celestial, mas também não tem muita chance, por algumas razões mais ligadas ao hebraico. E a última, os anjos, porque a Bíblia também fala de um exército celestial de Deus. Então, essa aqui é a melhor preferência que se tem de Yahvé Tsevaot, Senhor dos Exércitos Angelicais. A maioria das vezes que Tsevaot é citada, tem anjo no meio da história. Esses anjos, várias vezes são citados na Bíblia como estando ao redor do trono de Deus. Por isso, ele é o que é, ou será o que sempre foi, cercado do seu exército angelical. Agora, no Novo Testamento, nós temos alguns nomes para Deus também. O principal, e é o que a gente pode chamar de nome genérico para Deus, é Theos, de onde vem teologia. Enquanto no Antigo Testamento o genérico era El,
Elion ou Elohim, aqui nós temos Tel, que é o nome mais aplicado para Deus. Também temos, por exemplo, nos textos que no Antigo Testamento está El Shaddai, ou Shaddai, está traduzido como Pantocrator ou Theos Pantocrator. Tem uma iconografia muito famosa de Jesus, que é o Cristo Pantocrator, Jesus Todo-Poderoso. O segundo nome mais famoso no Novo Testamento para Deus é o nome Kyrios. E ele tem várias variações no Novo Testamento. Por exemplo, como Alfa e Ômega, o que é, que era e que há de vir, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E Kyrios substitui Adonai, querendo dizer que Deus é Senhor e que nós somos sua propriedade, somos seus servos. Muitas vezes Jesus também é chamado de Kyrios. Em terceiro e último lugar, nós temos a palavra Pater. E muitos pensam que foi o Novo Testamento que inaugurou essa nomenclatura para Deus. Mas em várias religiões pagãs, Pater é usada para designar os deuses pagãos. E também no Antigo Testamento, algumas vezes Pater está subentendido. Por exemplo, quando Israel é chamado de filho de Deus, quer dizer que Pater, Deus é Pai. Em resumo, Pater serve muito para designar a primeira pessoa da Trindade, que é o Pai, principalmente na boca do Filho. E Jesus usava a palavra Pater, às vezes, junto com Abba. Abba, Pai, que seria o diminutivo carinhoso de alguém que de verdade é o Filho, Paizinho. Ele é Pai do Filho, o Filho unigênito, coeterno, mas ele também é Pai de todos aqueles que creem em seu Filho e por assim se tornam filhos adotivos. Então é isso. Nossa aula hoje sobre os nomes de Deus. Muitos nomes diferentes, muito conteúdo importante para a gente conhecer a figura do nome de Deus. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de apertar o sininho lá para você ser avisado quando novas aulas forem postadas no YouTube. Deus te abençoe. Aqui de Nova Mutum, esperando a volta do Senhor Jesus. Grande abraço.